Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a essa retomada de devocionais após esse período aí de descanso aí no carnaval. Muitas de nós viajamos, eu viajei também em viagens, pequenas viagens missionárias, e em que eu pude compartilhar a palavra de Deus em pequenos grupos, em grupos de mulheres, em retiros, e aí nós estamos retomando essas reflexões. E hoje eu gostaria de falar de um tema bastante popular, que é a depressão. Muitas vezes a depressão, as pessoas que se encontram nesse quadro depressivo, elas são rotuladas de pessoas fracas, de pessoas que não querem sair desses lugares, de pessoas que realmente se deixam levar pelas circunstâncias. E eu gostaria de tratar desse assunto com muito respeito, à luz da Bíblia, porque eu também já tive depressão, eu também passei por crises terríveis de síndrome do pânico, e eu quero compartilhar algo que está na palavra de Deus. Também vou compartilhar um pouco do meu testemunho para te encorajar. Se você está nesses lugares de depressão, se você se sente cansada emocionalmente, eu quero te encorajar e dizer que Deus está olhando para você e que tem sim cura para depressão, tem como sair desses lugares de tristeza profunda, em que a nossa vida, ela perde o valor aos nossos olhos. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, fala da vida de Elias. Elias foi um homem que fez uma grande obra de Deus. Ele combateu toda aquela idolatria do povo com relação a deuses estranhos, mostrando para o povo que só o Senhor era Deus, mostrando para o rei, mostrando para a rainha, mostrando para todos aqueles amigos dele, israelitas, que só o Senhor era Deus. E depois de toda aquela obra que ele fez, ele se sentiu profundamente cansado emocionalmente. E começaram a vir as perseguições por parte de Jezabel, que diz assim: olha, eu vou te matar. Você tá constrangendo a religião da nossa terra e eu vou pegar você. E ali ele se encontra em um estado depressivo. E lá no versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis fala assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Minhas irmãs, é assim que as pessoas que se encontram em quadros de depressão, é assim que elas dizem. Elas pedem para si mesma a morte, falando: olha, eu não sou melhor do que ninguém. Foi isso que Elias falou. Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero a morte, eu não sou melhor que os meus pais. Então, acaba com a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, basta. Toma minha vida, me mata, Deus. Porque eu não aguento mais essa situação. E quantas de nós, após talvez passarem por cargas de estresse, de ansiedade, por situações tão difíceis, talvez por perseguições, por situações das quais nós não conseguimos lidar, nós também somos assim. Só que nós não deitamos debaixo de um zimbro, como o profeta Elias, nós vamos para a nossa cama mesmo, como fala lá no Salmo 139. Aonde eu fugirei do teu espírito, para onde eu fugirei da sua face, eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, essa cama no mais profundo abismo é quando a gente não quer levantar da cama mais. É quando a gente não quer levantar da cama para fazer nada, nem mesmo para tomar banho. Isso aconteceu comigo, minhas irmãs. Há 5 anos atrás, eu passei por uma crise de depressão, com síndrome do pânico, que foi uma coisa terrível na minha vida. Eu ficava 3, 4 dias sem tomar banho. Eu fiz realmente a minha cama no mais profundo abismo. Eu não queria ver pessoas. Quando caía a tarde, começava a noite, eu sentia muito medo da noite. Eu me escondia debaixo da cama, com muito medo. Se eu estava no meio de muitas pessoas, eu não queria ficar naquele lugar porque eu tinha medo das pessoas. Então, eu aceitava o máximo de tolerância emocional que eu tinha de pessoas ao meu redor, era no máximo 3. Se passasse de 3 pessoas, eu já ficava com medo, eu já ficava angustiada, eu já perdi os sentidos, eu ficava com falta de ar, eu começava a tremer e querer desmaiar. E isso constrangeu muito a minha vida, porque eu não aceitava estar daquela forma. Eu ficava com vergonha, porque as pessoas ao meu redor, muitas achavam que eu estava endemoniada.
Outras pensavam que eu tava fazendo dengue. Ah, essa mulher tá cheia de dengue, o que ela tem? Vai estar com depressão por causa de quê? Ela tem uma vida muito boa, ela tem marido, ela tem casa, ela tem carro, ela tem dinheiro. Por que essa mulher tá assim? Ela prega, ela tem ministério. Por que ela tá assim? Eu era rotulada. Eu me sentia muito envergonhada pelo que as pessoas diziam ao meu respeito. E nem eu me entendia. Eu falava assim, Deus, eu não sou assim. Por que eu tô dessa forma? Por que eu me sinto tão mal? Minhas irmãs, eu tinha um peso de angústia tão grande. Eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra, comecei a tomar remédios antidepressivos, calmantes. Mas mesmo assim eu me sentia tão mal, eu me sentia tão vazia, eu ficava com vergonha de Deus. Gente, eu tinha vergonha de ir à igreja, porque eu ficava com vergonha de Deus. Deus, como que eu estou dessa forma? Eu não professo o seu nome, eu não sou cristã, eu não acredito que o Senhor pode todas as coisas, eu não falo isso para as pessoas, como que eu estou assim? Eu tinha medo de ir à igreja, eu ficava com vergonha de orar a Deus, eu tinha vergonha dos meus familiares, porque eu imaginava que eles colocavam em mim rótulos, eu ficava imaginando o que as pessoas estão pensando a meu respeito. E minhas irmãs, foi um período tão difícil na minha vida, porque eu ficava dias sem comer, dias sem levantar da cama, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Eu ficava escondida debaixo da cama quando alguém entrava dentro de casa. Eu me escondia debaixo da cama, morrendo de medo, transpirando, com o coração acelerado, suando frio, de medo. E às vezes até fazendo as necessidades na roupa, porque eu tinha medo de sair debaixo da cama. Eu passei por isso, eu quis fazer a minha cama no mais profundo abismo. A Bíblia fala que Davi, ele tentava controlar sua alma. E lá no Salmo, se não me engano, 46, ele fala, ou 45, ele dizia assim, por que está batida dentro de mim, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Minha irmã, eu fico emocionada de falar disso, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão me acompanhando, que sentem a mesma coisa. Só que eu não aceitava ficar naquela situação. Eu não aceitava ser triste. Nos meus momentos em que eu estava com minha cama no mais profundo abismo, eu falava, Deus, eu não aceito isso. Por que eu sou dessa forma? Por que eu tô tão triste? Me ajuda, Deus, me ajuda. E eu resistia àquilo tudo porque eu não aceitava estar daquela forma. E foi um dia... Isso que eu tô contando, minhas irmãs, é o meu testemunho. Não estou te encorajando a fazer a mesma coisa. O meu encorajamento é você entender que isso não é a sua identidade. Sabe? Porque às vezes nós assumimos a identidade da depressão. Nós falamos assim, eu sou depressiva. Eu sou deprimida. Não, minhas irmãs, essa não é a sua identidade. Você pode falar assim, eu estou passando por um período de depressão. Não assuma a depressão como a sua identidade. Eu não assumi a depressão como a minha identidade. Eu falava, eu não sou assim, eu não sou depressiva, eu não sou triste, eu não sou dessa forma, eu sou feliz em Deus. Foi um dia que eu peguei todos os meus remédios, eu joguei tudo no lixo. Eu falei assim, a partir de hoje, Deus, eu não vou ser mais depressiva, eu não vou assumir esse estado na minha vida. E aí eu orei com meu marido, uni as minhas mãos com as dele e nós oramos pela minha cura, oramos pela minha vida e eu acreditei naquela oração e peguei todos os meus remédios e joguei fora. Eu não estou te encorajando a fazer isso é uma coisa que aconteceu comigo. Os remédios, eles são uma ferramenta de Deus para te ajudar, para te estimular a você conseguir ser encorajada a continuar lutando, a continuar saindo da sua cama. Os remédios são bênção. Frequentar psiquiatra é bênção, sim, porque são médicos que Deus deixou para nos ajudarem no nosso processo de cura. Mas eu estou te contando o que aconteceu comigo. Eu decidi isso. E aí eu fiz essa oração, joguei os remédios fora. Só que quando deu 6 horas, o que aconteceu? Eu fiquei com medo de novo. Eu me escondi debaixo da cama de novo. E ali debaixo da cama eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. E eu falei assim, eu vou assumir o controle da minha vida. Eu saí debaixo da cama. E eu comecei a mentalizar versículos bíblicos. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 27. E comecei a mentalizar, começava a ler aqueles salmos, até decorar. E toda vez que vinha o medo, eu declarava a palavra de Deus, eu declarava um salmo, porque eu decidi que eu não seria daquela forma mais, que eu não assumiria mais aquele estado na minha vida. E foi assim que eu saí da depressão. Porque durante uma semana, todo dia, 6 horas, me vinha aquele medo. E
era persuadida a estar me encontrar debaixo da cama, entrar debaixo da cama. Mas eu dizia assim, não. Aí eu saía debaixo da cama, pegava a Bíblia, pegava a palavra de Deus e começava a declarar os salmos. Começava a declarar Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu começava a falar versículos bíblicos, eu começava a orar, eu começava a encher a minha mente com a palavra de Deus. E foi assim que eu saí da depressão. E olha como que Elias saiu da depressão. Lá no versículo 14 fala assim: Elias respondendo a Deus, Deus perguntando para Elias assim: por que você está dessa forma? O João Daniel tá aqui de novo. Vem cá, João Daniel, você quer participar? João Daniel é uma bênção nas nossas vidas. Lá no versículo 14, Deus perguntando para Elias por que ele estava naquela situação. E Elias responde assim: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor, olha o que Deus fala com Elias para tirar ele daquela depressão. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que Deus fez com Elias no momento da depressão dele? Deu serviço para ele, deu trabalho para ocupar a mente dele. Minhas irmãs, qual que era o ofício do profeta? Ungir pessoas, ajudar pessoas a encontrar os seus lugares e os seus propósitos em Deus. E foi isso que Deus falou com Elias. Falou com ele assim: olha, você vai descer. Depois de Elias ter desabafado tudo, Deus falou assim com Elias assim: ó, você vai descer, vai ungir o rei, vai ungir profeta no seu lugar, ou seja, vai cumprir o seu propósito. Minhas irmãs, eu não estou aqui fazendo apologia a não remédio, a não psiquiatra, pelo amor de Deus. Se você está em tratamento, continue seu tratamento. Se você está tomando remédio, continue tomando seu remédio, a menos que Deus ministre no seu coração que você não deve fazer isso. Mas que você venha lutar pela sua saúde emocional. Minhas irmãs, ficar na cama não vai resolver nada. Ficar escondendo de pessoas não vai resolver nada. O que Deus falou com Elias? Vai e volta pelo seu caminho e cumpre o seu chamado. Minhas irmãs, mente vazia é oficina de Satanás. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Então, se você está nessa situação, procure algo que você gosta de fazer, o que você gostava de fazer. Que quando a gente está nesse estágio de depressão, nós não gostamos de fazer nada. Mas sonda sua mente o que você gostava de fazer, o que te dava prazer, o que te dava alegria. E volta a fazer essas coisas. De repente é um crochê, é um bordado, é uma caminhada, é visitar asilo, é visitar pessoas, é ajudar pessoas, é orar com pessoas. O que Deus falou com Elias? Volta a fazer as coisas que te davam prazer. Você é um profeta meu, você tinha prazer nisso. Volta a fazer essas coisas que te davam prazer. Volta a fazer essas coisas que você gosta. Volta. Minha irmã, volta a fazer coisas que enchem o seu pote. Volta a fazer coisas que você gosta. Eu voltei a fazer coisas que eu gostava. Eu gostava de ler a Bíblia. Eu gostava de meditar na palavra de Deus. Eu gostava de orar. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. E é isso que eu estou ministrando na sua vida. Volta a fazer coisas que você goste. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Toda vez que vir um medo, a dúvida, o pânico, pega a Bíblia e vai ler os Salmos. Lê Salmo 91, lê Salmo 23, lê Salmo 27, lê Salmo 139, lê Romanos 8, 28 e encha a sua mente com a palavra de Deus. Mas não assuma a depressão. Não assuma a depressão como a sua vida, como parte da sua identidade. Não fala, eu sou uma mulher depressiva, não tem jeito pra mim. Não, você não é depressiva. Você está passando um período difícil de depressão que vai passar. Amém, minhas irmãs? Eu espero que o meu testemunho tenha te encorajado. Porque foi assim que eu venci a depressão, com a palavra de Deus. Colocando a minha vida em prazer em Deus. Fazendo a obra de Deus. Talvez você está em depressão porque você saiu da obra de Deus. A obra de Deus nos ajuda a sair desses lugares. Foi assim que Deus falou com Elias: vai fazer minha obra, vai cuidar de pessoas, porque eu cuido de você. E que Deus te abençoe muito. E eu te respeito, minha irmã. Eu quero dizer isso. Deus me permitiu passar por esses lugares para respeitar
sabe? Para respeitar essas pessoas que provisoriamente estão nesses lugares. Então eu te entendo, eu te respeito, eu passei por isso, eu saí disso. E eu espero de todo o meu coração que você saia desses lugares também, enchendo a sua mente com palavras de Deus, voltando ao gozo do Senhor, fazendo a obra de Deus, indo à igreja, buscando ajudar pessoas. Porque não existe cura maior do que promover cura às pessoas que talvez estejam no mesmo estado que você. Então ambas vão receber do Senhor a restauração, o renovo e a transformação. No momento em que você se decidir não assumir essa identidade, no momento em que você se decidir buscar ajudar outras pessoas, no momento que você se decidir em ler a palavra de Deus, em ter a palavra de Deus como seu escape nos momentos de dor. Então que você decida ser feliz hoje, saindo desses lugares de depressão e não assumindo a depressão como a sua identidade. Eu espero que essa meditação tenha te abençoado muito. Ela estendeu um pouquinho, mas eu precisava testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida. Um beijo no seu coração. Eu te espero amanhã para mais um devocional. Que Deus te abençoe.